Fala, rapaziada, bem-vindos a mais um podcast Lendas. Só tem convidado que tem história verdadeira e boa para contar. E hoje eu trouxe um parceiro da década de 1980, parceiro hoje, mas naquela época era meu rival brabo, e a gente vai contar um pouco dessas lutas e um pouco da história dessa grande fera do esporte, que é Ricardo Eliotti, Ricardo Americano. Antes de começar o vídeo, quero deixar um comunicado a vocês. Vocês querem aprender Jiu-Jitsu online? Aproveita o meu curso. Vou estar com o link aí na descrição. Escola de Jiu-Jitsu online, não perde essa. Ouça. Dessa grande fera do esporte, que é Ricardo Eliotti, Ricardo Americano. Pô, muito obrigado por me receber aqui, meu camarada. Pô, o prazer é todo meu. Muita história, né, Malibu? Foi o que eu falei. Aqui é só história verdadeira e boa, né? Aqui não tem caô. O começo de tudo, bicho. Foi mesmo. Gente pegou ali a nossa geração ali dos anos 80 até o final dos anos 80. Assim, poucos caras dos anos 80 competiram nos anos 90. Poucos da gente. Eu vou querer saber de você como é que começou tudo. Mas, primeiramente, estamos falando de poucas pessoas começaram a lutar em 1980, mas eu, naquela época, eu posso dizer que eu lutei com os melhores da época, inclusive com você. Vamos chegar nessa hora. Mas você também lutou com os maiores feras dessa época. Hoje todo mundo fala dessa rapaziada nova, é claro, são muito mais atletas do que no nosso tempo, mas falam alguns nomes. Não precisa dizer se ganhou ou se perdeu, não. Se quiser falar, fica à vontade. Mas quais foram os nomes da época que você lutou, que você lembra? Nos anos 80, eu peguei uma galera que era toda forte, né? Porque existia uma coisa que hoje em dia não existe mais. Era a rivalidade pessoal. A rivalidade era entre as academias Gracie, né? Existia o Carlinhos, existia o Hollis antes dele, existia a Gracie Maitá, existia, né, o Carson. Eram bandas diferentes. Mas quem mais ensinava os alunos que não eram Gracie era o Carson. Tanto o Rickson quanto o Carlinhos e os Gracie, se você era um cara muito talentoso, eles escondiam o game. Eles não passavam as informações pra gente. Eu passei muito por isso, porque eu via do judô, né? Eu era um atleta de ponta no judô no Rio de Janeiro e migrei. Não, mas vamos falar sobre essa migração com calma, vamos com calma. A primeira pergunta foi: quem você lembra que você lutou daquela época? Nomes? Buchaú, na faixa azul. Também lutei com o Buchaú, na marrom. Lutei com na marrom. Foi o primeiro cara que eu peguei do Carson, foi o Buchaú. Aí na roxa eu peguei o Nutri Baby, que era do Carson, brabo pra caramba. Eu vi essa luta, também. Ele tomou umas quedas no... eu me lembro. A gente comenta tudo depois. Buchaú. Peguei outros caras de outra academia, mas assim... Os nomes conhecidos. Vamos lá. Na marrom, você, Kaique, treinando com... Eu treinava com Marcelo Bering, treinava muito... Mas você falou Godoy. O Godoy eu ganhei nos anos 90, em 96. Já 10 no Master e Sênior. 10 anos. E o Godoy era pedreira, meu auge era 86, 87, 88. Era o auge da gente. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Era o auge. Essa época eu saí invicto. Eu tava invicto. Não, você tava invicto. Em todas as faixas. Aí, mesmo assim, 10 anos depois que teve... Sabe por que você ficou invicto, né? Hoje eu tava falando com um amigo meu que você não lutou, né? Tunico Bambu. Tava lá no Sul, contou umas histórias tuas com ele lá no Sul. Tu teve um problema lá com o cara, foi resolver lá Ele tava contando uma história toda. Falei, Tunico, vou fazer uma entrevista agora com o Ricardo, vou falar que ele só era invicto porque não lutou contigo. Tunico eu treinava com ele, né? Parceiraço. Já beleza, treinava muito com eles. Treinava muito com o Regan. Meus treinos fortes eram Regan, Hillion, Carlinhos Soneca. Eram os mais... Então você sabe que eu lutei com o Riga, lutei com o Carlos Soneca, lutei com muita gente. Exatamente. Né? Outros nomes que eu lutei, que eu posso aproveitar esse momento. Lutei com o Ricardo, ou com o pai do Roger Gracie, o Maurício Gomes. Lutei com o pai do Léo Leite, o Nadinho. Também. Lutei com, Bauru, Sérgio Ziveita, desde 1970 e pouco, né? Lutei com o Buchaú, lutei com o Maneco, do Carson também. Lutei com o outro cara do Carson, que era o Mamão, foi a primeira luta na faixa azul. Com o Kaique, né, que eu lutei também, na época que eu ainda era do Carlinhos, né, quando o Hollis faleceu. Cara, Leão Teixeira também, lutei com ele. Lutei com
Porra, era muita gente, cara. Era A tua história, Malibu, ela é muito rica, porque você pegou o jiu-jitsu lá no final dos anos 70, entrou nos anos 80, anos 90. Você é 4 ou 5 Não, anos 88 eu tive um problema. Eu tenho uns 3 anos a mais que você. Você tem o 65 hoje? Não, eu tenho 63. Ah, 63. Eu vou fazer 68. Eu tenho 5 anos a mais que você. Exatamente, 5 exatamente. Você começou antes, você pegou a raizinha mesmo. Quando eu entrei no jiu-jitsu... Você entrou em que ano? 83, você me falou? Eu entrei em 83. E em 86 já estava de faixa preta. Porque você entrou muito competidor, né? Eu competi em alto nível no judô desde 9 anos de idade, entendeu? Desde 9. O judô era assim, 4, Você nunca ganhou de um cara com muito nome no judô? O doutor ganhou de quem no judô? Pô, cara, eu ganhei de vários caras bons no judô no Rio de Janeiro. Fábio Odilon, o filho do Zé Luca. Treinei com um cara que era, assim, brabo demais também, que foi o Ezequiel Paraguaçu, entendeu? Isso aí foi famoso, que ele chegou lá e deu esse golpe, veio do judô, e ele pegou muita gente com esse golpe. A minha história assim, eu era a seleção carioca, né? Eu fiz a seletiva, que eu fiz a seletiva com o Fábio Odilon, que era um cara da Gama Filho, com uma Não era filho do Felipe Dilon, não. Não. É outro Dilon, é outro Dilon. Esse é cantor, é Fábio Odilon. Esse cara, na seletiva, a gente entrou junto no Sotogari e eu joguei ele de nuca. Ele bateu de nuca, eu já caí imobilizado nele na seletiva. Ele já começou a entrar em convulsão, bicho. Ele teve convulsão na hora. Começou a tremer, a língua pra fora, espumar, nego. Eu olhei assim e falei, que isso? Nunca tinha dado uma paulada tão grande. Outro cara que eu lutei, que eu soube que queria lutar contigo, acabou que não lutou, foi o Marco André. Que era fera do judô também. Marco André treinava judô comigo. Ele ia na Nicei treinar judô lá e o pau comia. Porque o Marco André era elite de judô. Elite. Acho que é mais velho que 1 ou 2 anos também. Mas ele ia treinar comigo, a gente treinava. Baixo, forte demais. Forte, mas tinha um judô muito bom. Eu, quando entrei no jiu-jitsu, na Nicei já tinha Neuazá. A gente 2 vezes por semana, a gente treinava chão. O Maranhão fazia a gente treinar chão, porque era uma escola japonesa, entendeu? Então, quando eu cheguei no jiu-jitsu, quando eu resolvi mudar para o jiu-jitsu, foi uma coisa assim muito doida que aconteceu comigo, porque um amigo meu me levou na academia do Carson, não falando que era no Carson, eu achava que era a academia dele. O Carson parou o treino, na hora, aquela academia horrível, todo mundo nojento, tudo aberto, 1983, era porrada. Eu todo educado do judô, cumprimentei e tal. Ele parou o treino, me botou ali com um Peixotinho e depois com um Cassinho. Me usou de bucha, né? E me zoou geral. Os caras pegaram meu braço, primeiro pegou o braço, eu comecei a jogar, porque eu achava que ele ia me ensinar o básico do jiu-jitsu. Não, mas como você veio do judô, era normal. Meu amigo, era teste. Era guerra. Aí ele parou a academia, botou todo mundo no canto, entrei no banheiro, eu só escutei ele falando no dojo. Aí, agora vocês vão ver o poder do jiu-jitsu. Eu falei, olhei pro Haroldo. Que isso, Haroldo? O Haroldo treinava comigo no Hollis, Exatamente. Aí, voltei lá dentro... O Peixotinho pegou meu braço, eu dei umas quedas nele, aí ele botou o Cassinho pegou meu braço, eu dei umas quedas nele, mas me senti assim, ultrajado, entendeu? Pela educação, como eu fui maltratado ali. Não, você vinha do judô, era diferente. Era tudo completamente diferente. Totalmente, Aí eu desci no andar de baixo na hora, falei, Haroldo, como é que tu me traz o teu professor? É esse? A educação é isso que você faz? Jiu-jitsu é isso? Ele falou, não, esse não é meu professor não, o professor é o Carlinho Grace, que tá embaixo. É depois que o Hollis morreu. Exatamente, eu entrei logo depois que eu já tinha saído também. Eu já estava no Ricos. Eu entrei exatamente depois que o Hollis morreu. Um pouco depois. Não tive a chance de o Hollis morreu, acho que em 82, você entrou em 83, exatamente, um ano depois. Eu fiquei um tempinho com o Carlinho, ganhei a roxa com o Carlinho. Né? E você entrou, mas você entrou, já ganhou azul direto? Eu entrei, meu amigo, na primeira semana já, o Zé Beleza falou, meu Ricardo, você entrou lá, era outra pessoa, já tava atordoando, jogando neguinho nas paredes, você tinha uma disposição diferente. Tinha. E eu tava o Carson, ele me fez ficar com ódio. Porque eu era um atleta de judô, super educado a vida inteira. Já tinha ganhado do Ezequiel Paraguaçu no Brasileiro. Estimulou um lado agressivo em você. Estimulou o clima do jiu-jitsu na época. Eu entrei no clima do jiu-jitsu. Eu falei, agora eu quero ganhar de todos os caras do Carson, quando eu falei pro Carlinho. Aí, quando eu entrei na faixa azul, ganhei peso absoluto. Entrei na roxa, peso absoluto. Marrom, peso absoluto. E fui passando o Carlinho não me deu faixa, ele me deu azul. Aí depois ele me deu a roxa, porque, eu azul já tava treinando com os faixas marrom e preta e dando trabalho, muito trabalho. Quase ninguém me pegava no Carlinho.
Assim, eu não lembro do Rilho me pegar naquela época, do Riga me pegar, do Carlinhos Soneca, jamais. Ninguém me pegava, mas chegava perto, ia pras costas, pá, escava braço, não batia. E o pau comia, mas bater na academia... Quase não batia. Pô, nem lembro quando eu bati ali, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu peguei aquela gana, aí quando eu entrei no rosto, eu entrei porque eu queria ganhar dos alunos do Carson, porque ele tinha me humilhado naquela história, entendeu? Eu vi você uma luta também, desculpa que você esquece as coisas, mas não pode esquecer. Você lutou com o Saulo também, já na categoria master. Mas isso tudo depois... Hoje, 90. 95, Não, mas 6. lutou, eu também lutei com esses caras. Não, lutei com esses caras, mas a gente era velho. Não foi no adulto. E eu não era, foi adulto. Não. Adulto. Eu só disputei master não, depois... com o Saulo já era master. Não, adulto. Ah, tu entrou no adulto? Ele era adulto? Não, o Saulo é 10, 15 anos mais novo que eu, mas eu já tava com 33 anos, Saulo com 20, 21, entendeu? O início. Eu me lembro dessa luta que ele ganhou com uma raspagem no final, assim, né? Ele ganhou com uma raspadinha que eu caí sentado e tal. Mas, pô, teve uma. Eu lutei 2 vezes com o Saulo. A primeira vez eu ganhei do Saulo. Mas o Pita não me deu minha queda no final. Eu dei a queda e fiquei amassei ele inteiro. E dei a queda no final, mas ele não deu a minha queda. Aí eu, mas aí eu entreguei o Saulo nesse campeonato pro Roleta que estava na final, já completamente acabado, que eu puxei 10 minutos de pau Pereira com ele de um jeito que o Saulo até fala, às vezes, eu já encontrei com ele. Então, na verdade, tu ganhou azul. Bom, pode continuar com o Saulo. Quando eu ganhei azul... Não, o Saulo falou o quê que você falou? Ia falar? Isso na preta. O Saulo, ele fala que eu lutei com ele 2 vezes. A primeira vez teve essa vitória que seria minha, mas o juiz não deu, e teve a segunda, que ele me deu essa raspada no começo da luta, me botou assim, eu caí sentado, levantei, depois ele ficou com a guarda fechada, e não abria de jeito nenhum. Aí eu falava com ele, abre essa porra, vamos treinar, vamos lutar. Aí nada. Aí nisso eu dei, eu acho que uns 6, 7 bate-estaca nele. Naquele tempo valia. Né? Eu falei, tu vai largar não? Não vai abrir essa guarda não? Aí eu, levantava, mas dei assim uns 6 nele, ele nada de largar. Meu amigo, quando ele entrou com a final do Roleta, no Brasileiro, já tava ele já estava acabado. E ele fala, eu já vi ele falando, a luta que mudou a minha vida foi aquela luta que eu tive com o Ricardo Americano, que eu fiquei 2 semanas dolorido. Ele conta isso, entendeu? Eu posso dizer que hoje aqui, né, deixar registrado, que um dos melhores lutadores que eu já lutei na minha vida, com certeza, um dos maiores lutadores foi Ricardo Americano. Então eu queria deixar isso registrado também. E outra coisa, Ricardo, você então ganhou a faixa em 3 anos. Eu ganhei, porque eu entrei na azul, ganhei peso absoluto. Aí na academia eu já tava pau Pereira com todo mundo. Aí o Carlinhos falou, ganhou peso absoluto, roxa. Aí no ano seguinte, roxa. No roxa eu tava voando. Peso absoluto. Fui até numa academia do Rickson quando eu tava com a faixa roxa. Eu me lembro dessa história. Posso contar? Essa história do Rickson foi histórica. Você quer? Então conta você depois do. Não, conta tu mesmo. Não, eu me lembro. Sabe mais, tu sabe o backstage ali. O backstage por quê? Você sabe o backstage. Não, você chegou lá de roxa, você era um novato no jiu-jitsu e chamava muita atenção. Isso. E nós éramos da velha, porra. Eu demorei 7, 8 anos para chegar na preta. Eu entrei em 1977, fui receber lá junto contigo. Inclusive, nós vamos contar essa história. Meu irmão, aí eu tô sentado, eu e Rickson, no fundo da academia. E você entra lá na porta, lá atrás, lá na porta. Com o Haroldo McDowell de novo. Eu não me lembro do Haroldo, eu me lembro você. Você entrando, eu falei, caralho, lá, aquele Ricardo Americano. Faixa roxa, eu já era faixa marrom, já estava quase na preta. Porra, acabou que a gente lutou na marrom e depois lutou na preta. Mas eu já estava há muito tempo no jiu-jitsu, você menos tempo. E eu vi que a forma que você lutava é a mesma coisa que lutar com wrestlers. Cara, foi um wrestler agora na minha academia, mesmo ninguém raspava o cara. Os caras não eram do jiu-jitsu, mas lutavam muito bem. Você não era do jiu-jitsu, mas lutava muito bem. Conclusão. O Marcelo Bering estava vivo nessa época, né? E ele veio na nossa direção, você lá, quer dizer, você não ouviu ele falando isso, mas eu ouvi, né? Não é que eu esteja falando de pessoas que já faleceram, mas foi uma história que eu me lembro, que ele vira e fala assim, chegou o Ricardo chegou aí. A gente já tinha visto. Ele falou, bota para começar a fazer com ele, começando em pé. Porque ele veio do Medi também, ele fazia... Isso. Né? O Marcelo era bom judoca também. Não era, talvez, não sei quem era o melhor, mas ele pediu para começar um treino em pé com você. Aí ficamos lá, mas tu veio, me cumprimentou. Todo educado mesmo, cumprimentou todo mundo e nego eu só esperando para ver, né? O Rickson fez a mesma coisa que o Carson, Malibu.
Entendeu? Mas todo e mundo, quando eu cheguei, mas é normal. não era normal isso. Não era normal. Você chamava muita atenção. Eu sei. E você não era considerado um cara... Hoje você é. Mas naquela época... Você não era. Até eu ganhar a preta... Todo mundo queria te ganhar. Até eu ter ganhado a preta, ninguém gostava de mim. Não, ninguém considerava você do cara do jiu-jitsu. Virava aquele cara que todo mundo queria ganhar. Todo mundo queria ganhar, inclusive eu. Todo mundo. Então é o seguinte, a história engraçada é que foi, de repente, o mestre falou, ô Ricardo, dá um treininho com o Marcelo começando em pé aí. Eu fiquei, né, me amarrava. Sempre gostei desses duelos, né? Lógico. A gente tem isso no sangue, né, cara? Não parava a academia, fica todo mundo sentado, o cara entrava, nem aquecia. Porrada. Não. Agora, Eu me lembro treina. Assim, aquele treino foi Marcelo Bering, depois foi Roller, depois foi mais um ou dois, depois foi o Rickson. Mas a gente chega lá. Não, cara, aí é o seguinte. O que eu me lembro desse que ele pediu pra lutar, e na hora do treino, eu não me lembro se foi um tal toche que tu deu, que ele caiu e quebrou a clavícula. O Marcelo quebrou a clavícula com a queda, que ele pediu para começar em pé, acabou tomando um ipom. Tomou um ipom, né, cara? E machucou o ombro. Eu acho que fissurou, não fissurou chegou a quebrar, clavícula, não. Fissurou, aí ele até parou. Você lembra qual foi a queda? Foi um tal toche ou Ultimata, porque era minhas quedas que eu mais dava. Eu acho que foi tal toche, cara. Pô, cachorro. Eu joguei para um lado e tal toche do outro e joguei ele com a cara no Então ele era canhoto, né? Canhoto, eu sempre fui canhoto, Agora eu posso dizer uma coisa, em mérito meu. Eu tenho eu vou contar 2 méritos do Malibu. Eu não gosto muito, não, mas eu vou contar. Fizemos 3 lutas, depois nós vamos conversar sobre essas 3 lutas. Mas eu não tomei queda tua. Todo mundo tomou. Tu lembra de ter dado queda? Teve uma queda. Teve uma queda que eu te peguei no chão de barriga para alto e puxei você e dele ultimata e caí. Teve uma queda. Uma queda em 3 lutas. Não, teve uma que eu caí meio nas costas tua. Mas aí eu dei um upazinho e tu rodou. Que o Rickson falou assim, porra, quase tu pegou as costas. Eu me lembro só dessa. Pequena correção. Essa queda aí não foi no Malibu, não. Eu me lembro quem foi, mas não foi mim, não. Nós já lembramos isso em off aí. Tá aqui o registro. Mas, e a outra foi uma luta com o Rickson também, que foi um treinamento na academia, que ele falou que ia treinar com todo mundo 3 minutos para pegar, e esse treino, eu fui o único que não bati. Tinha mais de 20 pessoas. E eu não bati, eu escapava igual peixe. Pum. Porra, é um mérito, né, não ter saber se defender, e não ter tomado um ipom do Ricardo americano. Porque todas as lutas do Ricardo, eu me lembro, eu não vou contar quem foi, mas eu me lembro de um casca grossíssima, que começou a luta contigo, ficou de joelho, tu entrou meio que de Osotogari e depois virou e deu, sei lá, que queda que tu deu, cara. Tirou o cara do chão de joelho, meu. O cara de joelho tu tirou do chão. Eu tinha outro preparo naquela época também. Tu era bom de queda mesmo. Eu tinha muito preparo e estava mais preparado, assim, em termos de competição do que a maioria dos caras do jiu-jitsu. Não, a gente lutava bem, Mas era um campeonato por ano, Malibu. Eu disputava no judô 4 ou 5. Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu, você vai se embolando e até pegar o cara no erro. O judô, ele é muito vigor físico no começo da luta. Vá. Não era igual... O jiu-jitsu, o cara anda, entra, pá, e vai aos poucos. E o judô era pau pereira, né, cara? Então, o que chamava a minha atenção, inclusive contigo, era o vigor físico. Era um vigor físico diferenciado do nosso. E eu, fora eu, falar de mim agora, né? Naquela época não tinham muitos atletas, né? A gente lutava muito mais com coração do que com preparo físico. O jiu-jitsu era muito pessoal. Muito coração. Era 6 meses antes da luta, os caras te infernizando. O Ricardo americano falou que vai te pegar. Aí lá do lado de cá chegava a informação, não, Malibu tá treinando pra caramba, tá tomando isso, tomando aquilo. Aí o pau vai comer. Era a maior pressão mas naquela época, eu vou contar uma história aqui. Naquela época, eu garoto de jiu-jitsu não dava dinheiro, né? E eu era um namoradeiro ferrenho. E você era outro também que teve sucesso naquelas noites cariocas que a gente viveu. Então eu amava o jiu-jitsu, mas amava as noites. Hoje eu não saio mais à noite, mas antigamente era noitada, treino. Não. E eu já tomava gostava de uma cerveja, e você naquela época a gente chamava de laranja com cenoura. Ricardo americano só toma laranja com cenoura. Eu não bebia, não fumava, não era da bagunça. Eu era atleta, né? Eu carreguei a vida de atleta a vida inteira. Com 17 anos, Malibu, eu era um dos 5 melhores tenistas de 17 e 18 no Rio de Janeiro. Eu dava aula de tênis na Lobby. E eu era a seleção carioca
de judô. E eu, no brasileiro, eu ganhei a medalha de bronze em cima do Ezequiel Paraguaçu, lá em Brasília, na terra dele. Eu ganhei do Ezequiel, entendeu? A medalha de bronze. Ele ficou sem medalha nenhuma nesse brasileiro. Mas depois desse brasileiro, ele foi a 3 Olimpíadas no peso médio, cara. Eu tinha potencial de ir para a Olimpíada no judô, entendeu? Só que eu sou da mesma geração do Aurélio Miguel, que nem era campeão olímpico naquela época. Então eu treinei o judô a vida inteira. Com 19 anos de idade eu falei, pô, eu não vou ficar fazendo judô a vida inteira, eu quero ganhar dinheiro. Os caras, meu professor, meus outros professores, jiu-jitsu, todo mundo duro. Todo mundo aí duro. O que fez eu mudar para o jiu-jitsu foi esse treino que eu fui dar lá no Carson, que eu fui meio que humilhado, e isso me deu uma raiva de querer aprender o jiu-jitsu. Aí eu desci pro Carlinhos e falei, quero ganhar de todo mundo nisso agora, porque é minha honra. E eu tinha negócio de honra, sempre tive em mim essa coisa do meu potencial de saber quem eu era. Aí, quando eu entrei, eu subi rápido de faixa, porque os Gracie foram me passando de faixa rápido. Foi. Porque eu virei alvo. Aí eu ganhei na azul. Porque nem eu queria te passar pra tu perder. Pra perder. Depois eu vou contar uma história aqui. Vou contar umas histórias aqui. Não, vamos começar nossas histórias, porque depois a gente vai conversar. Tem uma coisa que nós temos em comum também, que foi o surf, né, cara? Pô, tá maluco. Nós vamos falar sobre surf também, mas agora vamos falar essa parte do jiu-jitsu, que foi interessante. Eu me lembro você chegando na academia de faixa roxa, era muito rápido que você chegou na roxa. Mas eu não ligava pra você, até porque você era a faixa abaixo da minha. Exatamente. Aí, de repente, teve um campeonato de faixa marrom e na chave ficou eu, você e o Kaique. Isso. Eu, você e o Kaique. Porque na azul e na roxa, eu ganhei dos atletas Não, do e o Kaique Carson. era antigo também, porra. Brabo pra caramba. Não, é de ponta. Casca grossa. Casca grossa. Foi trabalhar com o Royron lá nos Estados Unidos, na época que o Royce sabe ganhou. tudo. Porra, Casca grossa. profissional de jiu-jitsu. Bravíssimo. Conclusão, vou falar a minha versão dessa luta e você fala também depois o que você lembra dessa luta. A primeira. A primeira luta, o que eu me lembro dessa primeira luta, você ganhou uma luta do Kaique, que foi assim uma queda que você deu, que entrou para um lado e derrubou para o outro. Depois lutou comigo. O que eu me lembro, que você pegou minhas costas e cruzou, eu tenho essa foto, em algum lugar cruzou a perna, só que tu comprido. Aí eu tentei dar aquela chave de pé, que quando o cara cruza, mas não fez efeito. Eu tenho uma foto com a barriga lá em cima, fazendo uma ponte, tentando pegar o pé, mas não consegui, e tu me ganhou de 4 pontos. Isso. Me ganhou de 4 pontos. Teve uma que eu... Depois, calma, vou te falar a segunda. Depois, o que houve, cara? O cara tá... Ah, e olha lá a nossa foto lá? Não, essa foi em 86 compra. Não, essa já foi na preta. Essa foi na preta. Mas estamos na marrom, vamos lá. Primeira luta que eu me lembro, tu me passou para as costas e ganhou. E tu ganhou do Kaique. Aí eu não sei por que eu fui lutar de novo contigo. É porque peso absoluto. Era peso absoluto? Era peso absoluto. Você entrou no absoluto. O Rickson te botou no absoluto e te botou no peso. Entendeu? E eu também entrei no peso no absoluto. Bom, então é isso. Agora eu me lembrei. Então quer dizer, eu não lembro, não sabia. A segunda luta foi a final já da gente. Porque depois eu ainda peguei um outro garoto, depois da luta com o Kaique, e ganhei desse garoto também. E aí eu ganhei nesse campeonato aqui, né, que apareceu a foto. Não, esse é da faixa preta. Esse aqui da preta. Não, mas estamos na marrom. Não, marrom, exatamente. Então, a primeira tu me ganhou de 4 pontos. Isso. Aí depois fomos lutar, não sei quantos minutos depois, nós fomos lutar de novo. E eu, mesmo. Fiquei obcecado. Eu falei, vou ganhar. Eu, concentrei pra ganhar. E que eu me lembro, que eu consegui no começo passar a tua guarda. Não, exato. Passei tua guarda e fiquei com 2 pontos. Você tá me ganhando até 6, 7 minutos. Não, comecei ganhando. Meu irmão, eu dei tudo naquela luta. Eu não me lembro como eu fui para baixo. Deve ter sido esse negócio que você fez, que de repente me puxou eu caí por baixo. De uma hora lá eu caí por baixo, não me lembro como, porque eu estava em cima, já tinha passado a guarda, e caí para baixo. Quando eu caí para baixo, eu dei uma virada de 4. Quando eu virei de 4, tu me deu um estrangulamento, que você pega por debaixo do braço, isso. E aqui, por cima, quase que na faixa. Pega muito. Meu irmão, vou te falar uma coisa, eu vou confessar aqui pra rapaziada. Eu dei uma desmaiada. Eu não notei. Você não notou e largou. É. Você largou, rapaz. Quando tu largou, eu caí pra trás. Aí fui pro teu braço. Não, aí tu veio pro lado, passou minha guarda, empatou, meteu o joelho na barriga. Quando tu meteu o joelho na barriga, fez mais 3 pontos. E eu respirei, eu ressuscitei com o joelho na barriga. É. E aí tu passou pro outro lado
Faltava 3 segundos para acabar. Faltava pouquinho. 3 segundos. Mas eu já tinha desmaiado, ninguém viu. Com 7 minutos de luta, você tava me ganhando. Eu tava. E aí eu tava pensando assim, pô, eu ganhei esse maluco, esse cara tá, porra, é outro cara nessa segunda luta. Não, tem com vontade de ganhar, né? É outro cara. Mas aí eu caí nessa posição muito boa, que incomoda, pega pra caramba. Ele deu uma amolecida, aí caiu de lado assim, eu caí, botei o joelho na barriga, o que já complicou ele de novo. Não, mas eu respirei, eu tava desmaiado ainda. Mas tu tava ali. Aí, eu tava mole, tava mole. Aí nisso ele virou de lado, aí nisso faltando uns 15, 10 Não, foi 3. Aí eu fui pro braço, peguei, ele bateu. Entendeu? Não, né, aquele braço eu não conseguia mais, não tinha mais força de nada. Aí eu ganhei. Não, ali eu morri. Eu não consegui, eu fui finalizado, mas. Ali eu já tinha morrido antes da finalização. Por causa daquela história. Porra, morto. Aí acabamos. Aí é o seguinte, aí tem... Esse torneio foi muito legal, porque eu ganhei o peso, o absoluto, lutei bem todas as lutas com sobra, e eu ganhei, no final do torneio, o troféu Hélio Gracie de atleta mais técnico e eficiente faixa marrom. Na marrom, é? Tá lá em casa, troféu Hélio Gracie, atleta mais técnico e eficiente marrom. Mas continuou sendo alvo. Aí eu era mais alvo ainda, porque o Rickson pegou o telefone. Peraí, não, deixa eu falar, vamos falar, calma. Esse dia foi um dia mais importante, porra. Foi? Cara, é o que a gente fala do jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu, esse dia o Rickson pegou o microfone e passou, você e o Kaique, eu tava triste num canto, porque tinha perdido. Kaique também? Porra, mas eu mais, porque eu perdi 2 vezes pro mesmo, porra. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu comigo. Não, nunca aconteceu. Eu nunca perdi 2 vezes pra mesma pessoa, e perdi menos até do que eu ganhei, e porra, aí eu tô triste, cara. Claro, perdi, porra. Campeonato, todo mundo vendo. Perdi. Aí o Rickson vai, eu queria falar que daqui a 15 dias vamos ter o campeonato Compre. E eu queria passar o Ricardo Erliotti pra preta, o Carlos Henrique Kaique e o Sérgio Malibu. Pô, eu passei pra preta naquele dia. Não, eu também não esperava depois isso. De uma derrota. E você, porra, também rapidinho chegou. Não, entendi. Porque eu sabia. Quando eu dei aquele treino lá no Rickson, aquele que ele estava falando de Paulo Surdo, ficou afim de tudo. Quando ele me viu ali, quando eu peguei o Bering, dei aquela queda nele, aí eu treinei com o Royler também, faixa preta já, faixa roxa, não arrumou nada, não me arrumou nada, porque eu já estava sagaz ali na faixa roxa. Terminou o treino, o Rickson olhou para mim no canto, não, agora é comigo o treino. Eu falei, que isso, já dei 4 treinos aqui. Não, agora é comigo. Eu falei, fodeu, mas tu treinou? Treinei com o Rickson. Depois de todo mundo, o Rickson eu treinei com o Rickson. Só que o meu treino com o Rickson demorou uns 8 minutos para ele me pegar. Entendeu? Só que eu sabia que eu tinha que bater. Mesmo que ele não me pegue, eu tinha que bater, porque senão, no dia seguinte, era a família inteira, Gracie na porta, porrada agora. Eu não lembro disso. Era outra época, entendeu? Eu sempre respeitei muito a família. Porque, além de ser brabo pra caceta toda a família, se eu tivesse problema com um, naquela época, era 20 te pegando pra sair na porrada contigo o resto da vida. Minha vida ia virar um inferno, eu ia ser o Marco Rui. Já não era muito já bom. Não era boa, já não era todo boa. Mundo que era, todo mundo contra o Cris. Todo mundo queria pegar o Ricardo. Vamos pegar esse modelo de porrada, esse meio marrentão. Não, ouve, agora vamos continuar essas histórias aí. Aí, quando terminou esse treino, depois dos 8 minutos, o Rickson me pegou, ele olhou pra mim e falou assim, pô, Lourinho, gostei, Ricardo, vamos mais um treino aí. Falei, Rickson, não vai dar não, tô cansado, valeu já, pô, brigadão pelo treino aí, me esfolou todo, pá. Aí ele olhou pra mim assim, ó, mas você não é faixa roxa não, vou ligar pro Carlinho agora, tu já ganhou peso absoluto na roxa, pode usar a tua marrom, vou ligar pra ele. Aí eu, na segunda-feira, fui dar o treino lá na Barra Gracie de novo, né? Na Figueiredo, depois desse treino. Eu fui lá é porque o Haroldo me chamou, vamos lá treinar no Rickson, pai, eu tô indo no Rickson agora, não sei o que, tinha brigado com o Carlinho, por causa dos campeonatos lá, que elas foram da foto, que processa a company e tal. Aí ele tava treinando no Rickson. Me levou. Aí eu falei pro Haroldo, eu tenho certeza que o Rickson vai chegar e vai parar o treino igual o Carson fez comigo e vai querer me passar vergonha. Aí o Haroldo, que isso, meu irmão? Lá é educado. Eu falei, meu irmão, eu tenho certeza que vai ser assim. Não deu outra. Você hoje entendeu, você hoje entendeu. Legal. Mas aí eu falei pro Haroldo, aí eu cheguei para ele e falei assim, Haroldo, mas agora eu já sei lutar, já sou faixa roxa, hoje aqui vai ser diferente. Não vou deixar ninguém me pegar, não. Aí o Haroldo, tá bravo, hein, tá bravo. Aí quando eu entrei foi logo isso. Veio o Marcelo Bering, cochichou no ouvido dele, falou, vou bater nele, porque o Marcelo fazia judô no meio-dia. Só que eu sabia que o Marcelo não tinha o meu judô. Porque eu disputava todos os estaduais desde 9 anos de idade. E eu nunca tinha visto nem o Marcelo nem o Silvio, que tem a mesma idade que eu, próximo, em campeonato nenhum.
entendeu? Tinha o Jomar, tinha o Aurício, a Regina, Mauricinho Sabatini, tinha todo mundo. Depois veio os Lapinha, o Fábio Dilon, mas não, só a galera, o judô era top, era porradaria, entendeu? Pô, quando aconteceu isso, eu cheguei pro Rickson e falei assim, pô, Rickson, eu sou roxa. Não, tu não, tu é gato. Aí ele me passou pra marrom. Falou com o Rickson. Quando eu cheguei no Carlinho, pode usar. Não, pode. e depois já soube do teu treino lá no Rickson, pode usar marrom. 6 meses depois veio o Company da gente. Não. Foi menos disso? 15 dias, meu irmão. Não, foi menos. Foi 15 dias. Não é possível. Foi 15 dias, tô te falando. Não. Foi 15 dias. Não, 15 dias depois que eu lutei contigo. Não depois desse treino, não. Esse treino que você deu... Isso foi roxo, marrom, um ano antes. Não. Você tá falando do treino no Maitá. Quando a gente ganhou uma preta junto, você e Kaique... a gente... Foi 15 dias... Não, 6 meses. É que eu confundi as histórias. Você, depois do treino que você deu na Gracie Maitá, que você ganhou a marrom. Isso. Aí lutamos na marrom. Aí um ano depois lutamos na marrom. Aí 15 dias depois, lutamos na preta. Ah, foi depois? Foi 15 dias. Ele passou a gente para... Meu irmão, vou te explicar o que houve. Hoje eu vou te contar a história. Meu irmão... Isso é bom saber, hein? Agora eu quero saber a história. Você vai ver que as histórias estão batendo. Quando a gente lutou na marrom e ele passou nós 3 para preta, que era no campeonato seguinte, a intenção dele também já era lutar contigo. Ele me escreveu. Meu irmão, então... O Rickson me escreveu no absoluto. Não. Eu, ele e o Rigan. Não. Eu, então, ele e o Rigan. Exatamente. Então, como é... Meu irmão, eu tava... Falei, eu vou lutar absoluto. Eu não sei se você lembra. Vazei. Então, essa história foi o seguinte. Nós estávamos... Eram 2 tatames só. Todo mundo esquentava num para lutar no outro. O Rickson vira para mim, nesse dia, eu me lembro, estava até com boné verde, que nego ficou puto contigo, inclusive. O Rickson virou e falou assim, Bronço, eu vou lutar primeiro com o Ricardo para já te botar ele mais cansado. Eu falei, boa, mestre. Isso. Porque o meu maior medo era do teu vigor físico. Isso. Né? E ele foi embalando, porque ele falou assim, vou botar o Ricardo no absoluto, fazendo a semifinal comigo e depois eu faço a final com o Rigan. Que era essa, a porrada era entre o Rickson e o Riga. Ele queria ganhar de você. Aí, pra me esfolar, pra depois mandar pra você se vingar de mim também. Exato. Era uma cilada. O plano tava perfeito. Perfeito. Aí botaram. Eu me lembro que chamaram no microfone. Ricardo Eliotti. E você não entrou. Não. Você não entrou. Não. Mas que tinha um segundo andar, nego ficou. Cuspiram. Porra, nego. Porque todo mundo queria ver. Queria ver eu apanhar. E eu queria que tu lutasse primeiro com ele pra fala, filha da puta. Mas aí, vamos contar essa história no final, porque tem uma história antes disso, que é muito engraçada, que nesses 15 bons dias... tempos, né? Foi bom. É bom ter história pra contar, de verdadeiro. Cara, nesses 15 dias, foi os únicos 15 dias que eu me preparei igual um louco. Eu tava louco pra ganhar essa luta, né? Vamos falar da luta depois. Nossas duas lutas foram duras. Aí teve uma história muito engraçada, que a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, trabalhava na IS Brasil, do Rio Sul. E eu era patrocinado pelo Alface, que era um restaurante ali perto da bom academia. Pra caramba, isso. E um dia eu chego lá nesse Alface para comer, e tava uma mesa grande, eu não sei se você era namorado da Fernandinha Barbosa, não me lembro. Isso. E a Fernandinha tava na mesa, uma galera, e alguém falou, Maribu, fim de semana você vai lutar com o Ricardo de novo, né? Aí eu falei assim, mas pode ir. Eu falei assim, podem ir, porque eu vou jogar você tinha um corte de cabelo, tu era modelo. Eu falei assim, eu vou tirar os copos dele e vou jogar pra rapaziada. Eu falei isso. E alguém falou, a menina eu acho que deve ter falado pra você. Não falou, não. Mas eu sei que é o seguinte, você foi você, o teu irmão, eu acho que foi você, não me lembro direito, e no dia, foi lá na S Brasil, encontrou com a Soninha, e a Soninha falou... Você falou, vou lutar com o Malibu, teu marido, esse fim de semana. Aí ela falou, tá legal, vou lá ver. Aí você falou assim, não, se eu fosse você, eu não ia lá ver, não. Aí desceu. E tinha um funcionário lá que desceu também e ouviu você falar, meu irmão, vou levar fotógrafo, vou meter joelho na barriga, vou tirar onda com esse tal de Malibu. E essa história foi. Aí depois, né, cara, acabamos lutando, né, cara? Essa luta já na faixa preta, mas tinha um negócio, meu irmão, eu acho que foi a luta que eu tive mais vontade. E foi 0-0 aquela luta, tu lembra, né? Na faixa preta. Pô, mas aquela luta na gente na faixa preta, ela foi muito doida. Eu acho que eu ganhei uma vantagem ou 2 pontos,
mas eu terminei a luta, eu tava ganhando por alguma vantagem. Não, você tava com várias vantagens. Você tentou dar um triângulo. Eu terminei a luta com um triângulo encaixado. Não, a gente terminou a luta da seguinte forma. Foi assim que acabou a luta. Acabou a luta do seguinte. Primeiro eu dei uma raspagem que eu dei em você e dei no Marco André e não foram dadas. Só que nessa nossa luta, o Hélio falou, os 2 pontos não foram dados, hein, Rodrigo? E ficou por isso mesmo, que era uma raspagem que eu dava na meia guarda. Tinha uma reposição que eu, em vez de repor assim, eu prendi a cabeça. Foi uma raspagem bonita, mas não deram os pontos. E você começou também com, eu acho que aquela queda que eu não peguei as costas, eu acabei indo para baixo. Então você não ganhou os pontos, eu também não ganhei, mas tu atacou muito mais, eu me defendi muito mais. Lembro que você me deu um triângulo diferente lá, agarrou meu cabelo. Tava um negócio agressivo. E quando tinha 9 minutos, a gente ficou em pé. E eu fiquei tipo aquela do Charlie Chaplin, eu fiquei meio atrás do juiz, cara. Fiquei meio atrás. Você veio por um lado, o juiz aqui, eu aqui. Quando tu veio aqui pra me pegar, eu fiquei atrás do juiz, tu bateu assim no peito do juiz, do Rodrigo. Eu não lembro. Eu lembro. Tu bateu, tu podia ter sido desclassificado. Aí ele. Tu empurrou ele pra vir pra... Tu tava igual um bicho. Tava igual um bicho porque tava 0-0. Aí o Hélio Gracie parou a luta faltando 1 minuto. Mas isso aconteceu, mas você tava no triângulo. Porque eu lembro dessa cena até hoje. Não, acho que foi na hora que tu bateu. O triângulo eu me lembro. Não, o triângulo... Eu tava encaixado no triângulo, você tava espumando, eu encaixado no triângulo, puxando a cabeça dele. Eu me lembro, mas assim, não foi. O Malibu tava assim, ó. Não, mas eu acho que era um triângulo diferente. Não, triângulo mesmo. Me lembro, tu puxou assim, até meu cabelo. Eu puxei a cabeça. Puxou o cabelo, tu puxou o cabelo. Os caras falaram, vai bater, pega americano, os caras lá do Carlinhos, vai pegar. Aí eu puxando, e tu não batia no triângulo. Aí eu olhava, eu lembro que eu olhei pro galera da academia e falei, não tá batendo. Aí foi aí, numa situação dessa, que o Hélio levantou putão. E parou a luta. E veio, acabou essa luta, acabou a luta. Tá vendo? Tem uma luta que o Hélio... eu ganhei, entendeu? Não, você por vantagem ganhou, com certeza. Eu não tenho nem menor dúvida. Agora... Mas não bateu, cara. Eu tenho a cena hoje, aquela cena, Malibu, eu nunca mais esqueci. Eu me lembro. Porque tu tava aqui assim, meu irmão espumava branca, e eu falei, esse maluco não bata, mas... Pô, mas eu queria ganhar. Encaixado, ele não se entregou, brother, vou te falar. Não. No final, no final, eu me lembro que a gente tava os dois em pé. Eu tava com uma posição que parecia que era de briga, mas eu tava... assim, né, cansado, tipo, preparado pra dar um sprawl. E você pulante. Eu tava doido pra te pegar. Bicho, tu pulante, eu assim, caralho. Mas eu focado, né, não podia correr, né. A nossa foto aqui, tu vê que ele tava no pódio puto, entendeu? Não, aí quando acabou... Os Gracie também. Não, o Carlos tava dando medalha pra todo mundo, na minha hora não deu. Veio outro cara lá e me deu uma medalha. Não, aí, torcida era minha. Torcida era minha. Todo mundo era Todo mundo, Malibu. Eu fiquei 4 anos ali, azul, roxa, marrom, preta, eu era odiado. Só os caras do Carlinho que sabiam quem eu era, eu treinava e acreditava em mim. Quando acabou aquela luta... Anos 90, 10 anos depois, eu ainda consegui 2 Pan-Americanos no adulto, um que eu ganhei do Godoy, depois o Godoy me deu um payback no Mundial. O outro ano seguinte também eu ganhei 2 Pan-Americanos, um em 97, outro em 99. Porra, mas eu já tinha 35 anos e eu já tava igual você já. Eu não era mais o atleta dos anos 80, de 20 anos de idade. Ninguém. Eu já era um cara de 30 anos e, pô, mas também eu tomava cerveja, saía treinava 2 vezes, cara. Nos anos 90, eu treinava 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, não treinava todo dia. Já não era mais aquele atletão. Não era mais o atletão. O jiu-jitsu, ele evoluiu muito dos anos 80 para os anos 90 e continuou anos 2000, 2010, 2020. O jiu-jitsu está uma evolução gigante. É lógico que se eu comparasse o nosso jiu-jitsu dos anos 80, no topo que a gente teve, com os caras da atualidade, a gente provavelmente ia perder, porque os caras hoje... Não dá pra fazer essas comparações. Mas porque... o Pelé e não, hoje mas dia... porque evoluiu muito a alimentação, preparo físico, treinamento, entende? Tudo mudou muito, tudo evoluiu. Tudo, em todos os esportes. Mas exatamente, mas se você botar o Pelé lá e jogar hoje em dia também vai complicar. Pegar o Zico e botar hoje em dia... Tudo na sua época. O esporte evolui. A tendência é você evoluir tecnicamente e fisicamente, com o nível de competição que é hoje em dia, né? Então... isso não desmerece em nada o que a gente fez, Malibu. Não, o que nós fizemos na época... É o que eu falei. A gente foi o estupim para Gurgel, Trave... Não, o Gurgel foi... Eu dei aula pro Gurgel, né? O Gurgel chegou na academia na faixa amarela, quando eu trabalhei nessa época com
Com o Jacaré, né? Romero Jacaré. Lutei 2 vezes com o Gurgel, em 2 mundiais. Não, minto. Um foi em 91, que eu estava voltando de modelo da Europa. Aí foi um campeonato lá na Rio Sport Center. Exatamente. Aí. E eu lutei com o Gurgel em 91 e depois no primeiro mundial em 96. E depois em 97. 96 eu não perdi para ele. Então o Gurgel me vingou, né? O Gurgel foi meu aluno. O Gurgel me ganhou 2 vezes, cara. Aí, obrigado, Gurgel. A primeira vez ele foi então para minhas costas. Então tá 3-2. Aí me pegou nas costas, eu fiquei bravo demais. Falei, ninguém igual nunca tinha me pegado. Fez comigo, o Gurgel acabou com a minha invencibilidade. Aí depois, logo em seguida, botou uma luta minha com o Traven também me raspou e tal, mas aí eu lutei 10 minutos com ele, tiro, porrada e bomba, mas ele me ganhou também por uma besteira. O Traven era muito grande Aí também. Eu fiquei revoltado, 91. Não tinha campeonato 92. Eu não estava preparado para lutar, mas eu entrei porque era tinhoso, metido, entendeu? Tanto assim que eu entrei em 90. Eu era o único cara em 96, 97, quase da nossa geração que entrou no Mundial adulto. De adulto, Entendeu? Mundial de adulto. Eu peitei a geração. Depois teve um outro do judô também que fez isso com aquele tal do Elvésio. O Elvésio é brabo também. Lutou no adulto também, lutou com o Xande Ribeiro. Isso, eu vi, demorou 7 minutos com o Xande Ribeiro. Não, o Elvésio era brabo pra caramba. E tá disputando mundiais ainda todo, o Elvésio. O Elvésio é brabo, brabo. O Elvésio era um pouquinho da minha época, mas ele não era tão de ponta juvenil. Ele veio depois, o Elvésio. Depois ficou mais brabo depois. Né? Depois ele ficou brabo velho, exatamente. Mas como eu cresci muito, eu sou da época do Jomar. Eu vi todo mundo. Jomar era muito bom. Jomar era Hoje em dia é um dos maiores professores de judô. Tá com o time voando. O Jomar tinha um judô lindo também. Eu acho que ele treinava na BB, a BB Tijuca, um lugar dele. Cara, tinha uma elite do judô ali dos anos 80, 70, 80, que era boa demais. Valkenari, Oswaldo Simões, uma galera maneira. Agora então, tem que falar isso pra rapaziada. O cara era modelo. Bom de judô. Bom de jiu-jitsu. Bonitão. Porra, ganhava de todo mundo. Agora, uma coisa ele não era. Ele não fazia todo o esporte. Surf ele não fazia, não. Pegava onda, que cara. isso? Como eu você, sei que pegava. Brother. Eu sei que pegava. E pegava bem, bicho. Pegava bem. Conta um pouquinho dessa época aí do surf aí. Cara, aí, ganhou do Rickson, não. Aí o Rickson não tirou no gol. Ganhei do Rickson. Ganhou do Rickson aí. Ganhei do Rickson, porque na final foram 4 pra final lá no Havaí. Meu irmão, campeonato clássico. Só de faixa preta. Só os black belt dos anos 80, com a praia de Sunset fechado no Havaí. Então tu não perdeu pro Rickson nem no jiu-jitsu, ainda ganhou no surf. Eu falei isso pra ele. Teve um dia, teve um momento que foi muito legal entre eu e Rickson, porque naquela época ele ia me esfolar, que eu sabia que ele ia me ganhar, que ele era diferenciado. Na verdade, você só deu um treino com ele. Na realidade, só dei um treino com o Rickson, que esse foi na faixa roxa lá quando eu fui na academia de vocês. Mas aí depois eu sabia que ele estava atrás de mim. Eu sabia que ele ia ganhar. E como eu estava invicto, eu pensei assim, porra, eu vou pensar igual os Gracie. Primeiro que eu sou escocês igual a eles, meu pai é escocês. Eles também têm origem escocesa. Eu falei, eu vou escolher, para que eu vou lutar com o Rickson? Eu vou lutar com todo mundo, não preciso lutar com o Rickson. Aí, nesse campeonato que ele me chamou na preta, que ele tinha essa armada contigo, de que ele ia me amalecer para depois você me ganhar. Pô, sacanagem. Eu falei assim... Pô, tu tinha que ter lutado com ele. Eu falei, não vou lutar, eu quero ganhar no peso para ficar invicto. Eu não quero lutar com o Rickson para perder. Porque eu sabia que ele ia me ganhar, entendeu? E ele podia até querer me machucar, porque era a raiva. Os caras todos tinham raiva de mim, queria entendeu? Demonstrar, talvez. Eles que nem a luta dele que ele lutou com o Marco André. Que ele tirou sangue do Marco André, entendeu? E era aluno dele, eu acho. Não, também. Depois que virou. Depois virou depois aluno. Que virou. Não, dele não, depois virou do Royler. Exatamente. Já é faixa coral também. Eu sei, pô, meu amigão, ficou meu amigo. Não, cara. um lorde, judoca também. Casca grossa aí, casca grossa. Eu lutei com ele. E assumiu ali a derrota. Com ele também, cara. Lutei com ele. Era bons tempos, era outros tempos, cara. Mas assim, o que eu acho mais legal da minha passagem para o jiu-jitsu foi que aqueles anos que eu estava ali, os 5 anos, 6 anos que eu fiquei invicto ali, todo mundo começou a ajudar a treinar judô, entendeu? O Rickson foi pro Flamengo, o Royler foi verdade, campeão, é mesmo. Foi campeão carioca, no Flamengo, foi até campeão brasileiro. Eu acho que o Royler é faixa preta de judô. Não, o Royler é bom judoca. Ele disputou vários. E ele treinava muito no Flamengo mesmo. Não, todo mundo começou a treinar, e isso aí deu mais gás, todo mundo começou a se preparar mais contra o judoca, todo mundo começou a desenvolver posições que o judoca não gosta, e isso aí
elevou tecnicamente um pouco, entendeu? Não, foram duas lutas que combinando. Né? Foi, assim, foi uma época bem legal. Imagina o surf, cara. Como é que tu ganhou do Rickson no Havaí? Depois teve o campeonato no Rio de Janeiro, na prainha também. Não sei se você competiu. Eu competi uma vez, já estava mais coroa. Eu e Renan, eu nem queria competir, só para... Teve, eles fizeram, o Breno, que é o dono da marca, né? O Breno que organiza esse campeonato. É o Black Belt Surf Challenge. Black Belt Surf Challenge. Acho que é isso. Mas o interessante foi que em 97 teve o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu no Havaí, entendeu? E aí, depois do dia do campeonato, no dia seguinte ao campeonato de faixa preta, eles... Foi em que lugar? Que mar? Em Sunset, cara. Sunset devia estar uns... Como é que vocês conseguiram organizar? 6, 8 pés. E parou os havaianos só para vocês fazerem isso. O Breno conhece... Tem que entrevistar o Breno, que ele vai te contar sobre esse evento lá no Havaí, que é muito engraçado. O Brasa foi pra lá. É difícil fechar uma praia. Ele barrou o Brasa, porque o Brasa era surfista profissional. Eles queriam só surfista faixa preta. O Brasa não era faixa preta? Ele era faixa preta. Pô, era bom. Mas ele era surf profissional. Só que o Rickson, a galera ali da elite do campeonato, falou, não, esse cara não pode entrar não, que ele vai ganhar, né? Eu queria que o Rickson ganhasse. O evento para ser isso, né? Pô, aqueles caras, os havaianos todo brabo lá, fazendo segurança na gente com jet ski. Meu amigo, foi o evento. E eu, um dia antes, eu ganhei do Godoy na final do pesado. No início do Godoy, no jiu-jitsu. E esse dedo meu aqui quebrou. Mas no Havaí? No Havaí. Teve campeonato de jiu-jitsu? Pan-Americano, 97. Foi no Havaí. Ou foi na Califórnia? Não, no Havaí. Foi no Havaí, o Pan-Americano de 97. Eu lutei em 96. Isso, o 97 foi no Havaí e tinha o campeonato de surf. Aí foi a razão que eu fiz. Falei, bom, vou lutar o campeonato e vou depois disputar o surf, entendeu? Aí, na minha final com o Godoy, esse dedo meu aqui envergou assim, ó, pá. Eu tava ganhando a luta que eu tinha dado uma queda nele e meu dedo envergou assim, pá. Nisso, veio o médico, eu assim, olhando, que isso? Nunca tinha acontecido isso comigo. Meu dedo aqui. Assim, ó, pá. Aí o Rickson pulou também a cerca, veio ver meu dedo também, que eu achei muito maneiro. Foi 10 anos depois da nossa picuinha, né? Que ele queria me pegar e eu não queria lutar com ele. Ele entrou e falou, pô, Ricardão, isso aí não tá bom, não. Aí o médico falou, aí, garotão, você tem que parar. Falei, o quê? Vou parar? Meu irmão, coloca aqui um silver tape aqui agora. E o cara pegou, botou na hora, colou o silver tape, eu fiquei com esses dois dedos assim. Fez uma tala. E eu fiz assim, eu fiquei assim, né? Que assim, faltando, sei lá, 3 minutos. Aí, meu amigo, eu falei, eu quero lutar. O Rickson olhou pra mim assim, porra. Aí o juiz, quer lutar? Eu falei, pô, quero terminar. Se eu terminar a luta, eu vou perder o meu título. Eu vim aqui pra ganhar o título, eu quero lutar. Meu amigo, mais 3 minutos de pancada, o Godoy não arrumou nada comigo, ganha a luta. Com o dedo quebrado. Com esse dedo aqui quebrado. Tá quase um jacaré com Roger Gracie, hein? Eu tava assim, ó. Fiquei assim, aqui não tinha nem pegada, porque os dedos não deixavam fechar, e eu fiquei ali travando ele. Não, tu fez a tala aqui e aqui. Os dedos davam uma tortinha. Era esse dedo aqui. Esses dois? Esses dois aí. Então, mas a tala é aqui, dá pra dar uma entortadinha, né? Assim, não, tala. Botou assim, ele botou 2 negócios aqui e botou tipo aqueles picolé? O picolézinho. Mas eu quis lutar. Lutei e ganhei. Terminei a luta e ganhei. Dia seguinte, surf. No surf, meu amigo, eu remando com a tala aqui, o dedo quebrado. Assim, ó. Até bom. Aí, não, assim... Pra subir que ficou difícil. Fiquei em terceiro, cara. E quando eu saí da água, o Shane Horan... Quem tirou primeiro? Foi o Paulo, que mora hoje no sul do Brasil. Moreno. Que ganhou a faixa preta no dia. Ele morava no Havaí. Ele sabia tudo. Em segundo lugar ficou o Maurição, falecido. Miguel Pereira, que também pegava pra caralho. E eu em terceiro, o Rickson em quarto. Ganhei do Rickson. Aí, Rickson. Ganhei de balada. Poucos ganharam. É mesmo. Aí dei o payback nele. Ria pra caramba. No Rio, depois você chegou a lutar, quer dizer, surfar na prainha? Não, eu sempre surfava ali, brincava. Não, mas digo, competir não. Não, competir não. Eu queria competir com preta lá, com os caras todos, entendeu? Com os surfistas todos, que na época tinha vários que surfavam. Tinha uma galera pegando onda lá. E o mar tava bom. Aí eu fiquei em terceiro, foi maneiraço, ganhei uma prancha, zoei o Rickson, falei, te ganhei, só que rir. Aí o Shane Horan, eu saindo, que era juiz, falou assim pra mim. A Shane Horan falou assim, pô, rapaz, se tu pegasse mais uma onda, tu ganhava. Aí eu falei, pô, por que tu não berrou pra me dar essa pilha, pá? Não, é porque tu ficou lá fora junto com o Rickson, enquanto os caras ficaram no inside aqui pegando as ondinhas. Mais onda, né, gente? Eles pegaram mais onda. Mas tu pegou 2 ondas excelentes. Isso aí foi eu e Godoy. Isso aí foi eu e Godoy. Entendeu? Lutão, hein? Foi um lutão. O Godoy é duro, e hoje em dia ele é muito mais duro, ele evoluiu muito. Eu tenho visto. Ganha tudo, o Godoy ganha tudo. É isso aí, rapaz. Mas a gente... Pô, anos 90 eu lutei com o Saulo, lutei com o Gurgel, lutei com
aquele outro, como é o nome dele? Com o Libório. O Libório me deu uma blitz também, violenta. Tu lutou com o melhor, cara. Eu te perguntei isso no começo, tu agora tá lembrando dos nomes. Mas isso tudo nos anos 90, não interessa, você 10 lutou, anos eu também lutei. Eu até lutei, tem as lutas que eu fiz até 80. Eu acho que isso aí é nós, hein? Não? Não acho que não. Talvez, hein, cara. Parece, faixa preta, onde é que é isso? Hein? Eu e Libório? Entendi. Eu e Libório, o lourinho aqui, ó, tá vendo? Libório me deu uma blitz, Libório tinha uma guarda. Eu, em 88, eu tomei um tiro. Não sei se ele... É lógico que eu lembro disso. Aí tive que parar um pouco, achei que eu não ia... E aí, quando eu vi que dava pra competir, eu voltei a lutar em 96. Foi o Pan-Americano aqui na Califórnia. Dali eu lutei vários campeonatos e fui muito bem sucedido na categoria Master. Mas tu ganhou tudo, tu ganhava tudo. Tem uma época que eu ganhei, vários campeonatos. Difícil eu perder. Fiquei até confiante demais. Aí a última luta eu fiz em 2004, né? Eu já tinha 46 anos. Foi uma luta interessantíssima que eu peguei um wrestler que eu gostava de lutar com um absoluto. O cara faixa preta, mas wrestling, né, bicho? Eu puxei pra guarda, o cara passou minha guarda, virei de 4, o cara me esmigalhou, né, cara? Me esmigalhou o meu quadril, eu consegui mexer só com as unhas e consegui sair do tatame. Quando eu saí do tatame, bicho, o filho do Hollis era o juiz, o Igor, falava assim... Volta na mesma posição, Malibu. Eu falei, não, na mesma posição eu não volto. Começa em pé, bota em pé. Não, volta. E os gringos gritando, achando que eu tava me respirando. Só não queria voltar para aquela posição. Aí o Igor fala assim, porra, se tu não voltar na mesma posição, eu vou ter que desclassificar, Malibu. Aí eu falei, por favor. Porra, vou voltar para uma situação daquela. A idade pega. Não, aí parei. Foi a última luta que eu fiz com um cara muito grande, às 9 horas da noite, não tinha mais quase ninguém lá. Passei esmagado mesmo, foi chega de brincar disso aí, que já tá legal. Eu acho que é importante também a gente passar isso pra rapaziada. Você teve uma carreira muito bacana, muito sólida, até o dia que você perdeu pela primeira vez, e o jiu-jitsu é uma escola, né? Tipo, você aprende a ganhar, aprende a perder, que é exatamente o que é a vida, né? A resiliência. Resiliência. Exatamente, isso é uma coisa que eu agradeço a Deus ter. Tô até hoje no jiu-jitsu, até hoje, com todas as mazelas do meu passado, os cheques predatados batendo até hoje, mas eu ainda estou no tatame, feliz da minha vida, ganho algumas coisas na vida, outras não, e eu acho que isso é que o jiu-jitsu traz, te prepara, te deixa você seguro, né? Eu, vou fazer quase 70 anos, né? Agora 68, mas ainda me sinto seguro com o jiu-jitsu que eu aprendi, com a confiança que o jiu-jitsu me deu, né? Então acho isso aí... E como deu certo, né? E como o jiu-jitsu... Eu falo isso sempre, cara, que o Rio de Janeiro foi o berço de tudo, tá? Foi aqui que começou. Daqui saiu o pessoal para São Paulo, para o Nordeste, mas o que a gente exportou mundialmente hoje foi o lifestyle do carioca. Porque toda essa brotherhood, todos esses cumprimentos, toda a felicidade da amizade, toda essa vontade, não só de você fazer o jiu-jitsu, você sempre tá fazendo outro esporte paralelo, era o lifestyle do carioca, entendeu? Eu comecei a remar agora. Então, a gente no Rio, a gente tem montanha para escalar, montanha para fazer trekking, natação, surf, velejo, remo, tem tudo no Rio de Janeiro. E essa cultura... a partir dos anos 90, ela se expandiu assim, para o Brasil e depois para o mundo inteiro. Porque você vê hoje em dia, todo atleta do jiu-jitsu, ou ele pega onda, ou ele pedala, ou ele nada, ou ele anda de snowboard. É o lifestyle do carioca que a gente exportou. Entendeu? Exatamente, não é só aquilo, né? Não, você vai na Alemanha, você vai na Áustria, você vai na Espanha, qualquer lugar do planeta. O cara faz musculação, o cara faz... Você veja um brasileiro dando aula, vai ter essa brotherhood, vai ter essa friendship, né? Essa amizade. Não, o jiu-jitsu agrega demais. Agrega, você vê que a perda de aluno no judô é muito maior do que no jiu-jitsu, porque o judô ele é muito mais rígido, com essa questão do professor, do sensei, entendeu? Ele é muito mais, não, isso sim, aquela cultura japonesa mesmo, né, do respeito ao mais velho e tudo, silêncio, demonstrações, não. O jiu-jitsu não, virou uma confraternização quando você tá no dojo. Como o Rorion falou, o final, a resenha no final, né? E a resenha no final é onde você vai assim, e aí você transforma todo o teu estresse do treinamento
numa amizade sólida pro resto da tua vida. Exatamente. Entendeu? E isso fez com que o jiu-jitsu ficasse agradável, mesmo que se fosse lá, apanha, resenha, aquela coisa do brotherhood. Não, você apanhou, mas volta amanhã. Desconforto fica confortável. Exato, né? E aí que você eleva, né, o teu espírito e fala, uau, cheguei lá, entendeu? E isso é com todo mundo, bicho. E outra coisa, né, Ricardo? No jiu-jitsu a gente não fica velho, né? Não. Se vira master. Master. Pô, os velhos tá cheio de velho brabo treinando. Os velhos brabo e velhos fazendo esporte, velho feliz, né, cara? Feliz, velho entrando com 50 irmão, na nossa cidade faixa preta e disputando o campeonato mundial. Verdade. Brabão, na América, então, que os caras... É tudo saradão, né? Pô, os caras, os velhos brabo, cara. E pegaram o gosto pelo campeonato velho. Coisa que eles nunca tiveram, porque na América é o wrestling, mas o wrestling não dá dinheiro Ricardo, nenhum. se a gente não fizesse luta, a gente hoje em dia estaria jogando carta num barzinho, né, contando história aqui. Mas graças a Deus a gente não escapou dessa. Malibu, a gente não estaria. A gente estava jogando bomba em algum lugar. A gente não estaria aqui. Alguma merda a gente já tá fazendo. A nossa geração, a gente já tá aprontando qualquer parada. Exatamente. A gente não ia estar calado, então quieto. A gente se deu bem, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Vivia na nossa geração. Olha a gente, cara. Olha a gente hoje. A gente tá nisso aí há 40 anos, bicho. Entendeu? Eu tô 50. Então, você é 50, mais que eu, mas eu tô, assim, se botar o judô, aí eu esfolo. Aí eu tô mais de 50. Porque eu comecei com 7, eu tô com 55, 57 eu vou fazer de kimono. 50, tem 48, 49. Pô, eu boto kimono há 57 anos. Porra. Entendeu? Eu comecei com 7, com 9 eu era vice-campeão carioca de judô. Porra, olha lá. E quando eu tive lá? Aí. Kodokan, brother. Morei lá, Kodokan. 63? Não, eu nasci em 63. Ah, bom. Mas, ó, em 88, 2 anos depois lá das nossas lutas, eu tava na Kodokan treinando, brother. Caraca, bicho, eu fiquei 6 meses morando em Tóquio, treinando na Kodokan, com os caras... E eu era metido, assim... Pô, você acha que eu não sei? Eu era metido porque eu podia ter... Se eu tivesse parado... Quando a Company, ganhei o Company, 86, cheguei a preto invicto e não tivesse mais competido... Mas não era a mesma coisa. Tá entendendo? Não, mas a gente tem que continuar. Eu falo assim, não, o Ricardo... Não, eu lutei tudo no jiu-jitsu, ganhei tudo... tudo... Eu nunca perdi pra ninguém. Mas eu podia ter feito isso. Porque meus amigos fizeram isso. Em 86, eles pararam de lutar, sumiram. O campeonato, quando veio o campeonato mundial, 96, 97, 98, 99, todo mundo foi pro Master. Ninguém queria mais lutar com os brabos, entendeu? Eu fui lá e queria lutar com os malucos. 10 anos mais velho que os malucos, que o Fábio, que o Libório, que o Saulo, que essa galera toda. Eu ia lá e falava... Porrada com velho, entendeu? Aí, logicamente, eu perdia, né? Não, mas eu confesso a você que às vezes a história... Eu comecei nos anos 90, eu caí pra semifinal. Anos 80, eu ganhei tudo. Quando eu fiz os 30 e pouco Master, eu disputei com os velhos, mas eu morria na semifinal, entendeu? Pan-Americano eu ganhei 2. Mas Mundial, etc., semifinal. Porra, me dava raiva. Falei, tinha que ganhar uma medalha dessa, não ganhei, já tô velho, como é que eu vou ganhar essa medalha? Só vem cara brabo, mas agora eu já tava no vinho, né? Fumava Gudangarã, já tava igual você nos anos 80, entendeu? O que eu acho que as nossas histórias têm muita coisa em comum e mesmo muita coisa diferente. Eu considero hoje uma das minhas derrotas, uma das histórias mais bonitas que eu já tive, né? Foi lutar com essa fera aí, que me deu essa humildade, saber que a gente não vai ganhar sempre na vida, né? E eu acho que às vezes a história de uma pessoa que perdeu é tão bonita, ou às vezes mais bonita até, do que a história do que o cara que ganhou. Porque não adianta ser o campeão, não ter humildade, não ser uma pessoa agradável. E não se expor mais. E não se expor, escolher adversário, entendeu? Não só em termos. Eu não, eu falava, vou apanhar Dani, voltou, caio dentro, trava 2 vezes por semana. Eu digo não só em termos de... Não é a medalha que faz o cara, é o cara que faz a medalha. A medalha tu não leva pra tudo quanto é lugar, porque você tá aqui hoje sem medalha nenhuma. Medalha enferruja. Se você fosse um cara hoje muito arrogante, talvez a gente não estivesse conversando aqui. Então a humildade, saber que um dia você já perdeu lá na frente, ganhar, não é só a vitória que é importante. Na minha concepção, o que vale é a pessoa. Eu, inclusive, hoje faço um trabalho no mundo inteiro, né? E eu acho que essa minha humildade é que me faz as portas abrirem tanto para mim, né? E as pessoas falam, pô, gosto de você, que você chega aqui e não conta vantagem. Porque tem sempre um cara que me ganhou, teve um cara melhor, teve o mais bonito, teve o mais magrinho foda. Então, eu acho que a vida é isso. Considerações finais, foi um prazer bater esse papo aqui
com meu amigo Ricardo Prazer é Eliotti. meu camarada. Prazerzão. Sabe que eu te amo, né? Porra, brother? eu queria a gente já se odiou. Se eu tivesse... A gente já se Não, odiou. era um ódio de esporte. Mas do era um esporte. ódio esportivo, Eu né? sempre gostei de você. Tu não tem nada pra falar. Nada. Falei, pô, não tinha como não pelo gostar menos podia do ter Malibu. ficado um 2 a 1, Eu acho né? que ninguém... Não tem uma pessoa no planeta que não gosta do Malibu. Isso não existe. O cara com um carisma desse, com essa humildade toda, esse conhecimento do que ele e a galera da idade dele trouxe para o Rio de Janeiro, com Petit, com Voo Livre, com Sabá, com todo mundo. A tua geração moldou esse lifestyle, Malibu. No Rio. Eu cheguei um pouquinho depois e aproveitei também Garcia Dávila, Country, né? Era outra época, depois São Conrado, depois PP. A gente passou por tudo isso, cara. Eu vou ter que cortar o Ricardão. Porque chegou o momento, o cara mandou fechar. Então você faz as suas considerações finais que eu vou fechar o... Ó, galera, vocês são mais jovens, tá? Inglês todo dia e faixa preta do jiu-jitsu prestando atenção e ensinar. Por quê? Você com um diploma de faixa preta de jiu-jitsu hoje, tendo uma didática boa, você pode trabalhar em qualquer país do planeta. Essa é a minha consideração. Se você for engenheiro, advogado, médico, não rola. Tu vai ter que fazer a adaptação toda de novo a provas, etc. Você não consegue usar o jiu-jitsu. Você com a faixa preta, diploma e uma didática, você pode ir para Costa Rica, Himalaia, Tibete, França, Inglaterra, qualquer lugar que você vá, você vai dar aula e vai viver muito bem. Rapaziada, então é isso. Malibu e Ricardo Eliotti, anos depois, né? Muita história. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E fique esperando o próximo. O próximo convidado vai arrebentar. E a nossa próxima luta. Essa, se rolar, vocês vão saber. Até a próxima, rapaziada. Abraço.